Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do Cada Minuto Debate. Como eu sempre falo, vai estar no portal Cada Minuto, no YouTube, no Cada Minuto TV e nas plataformas de streaming, Spotify e tudo mais. Tudo bom, Célio? Tudo bom. Célio Gomes aqui do meu lado, como sempre, toda semana. Célio, a gente vai falar no primeiro bloco de um tema nacional, mas que ele impacta, inclusive, nas eleições locais, porque ele impacta em todas as eleições. É o tal do orçamento secreto, né? O orçamento secreto é um ordenamento de despesas que não tem transparência alguma. A gente não sabe como cada político ganhou e no que ele vai jogar, né? Houve um pequeno embate com o STF, com a ministra Rosa Weber, mas depois, naturalmente, que houve um arranjo, assim, não é difícil, não é uma acusação infundada dizer que houve um arranjo e a própria Rosa Weber liberou. E esse orçamento secreto tem um impacto grande na eleição de Alagoas, por sinal, porque como o presidente da Câmara é alagoano e como houve um silêncio entre a bancada federal alagoana, só o Renan Calheiros se manifestou, a gente imagina, supõe que ninguém está achando ruim essa questão do orçamento secreto. Célio, qual é o impacto do orçamento secreto num processo eleitoral? Como é que fica alguém sem mandato concorrer com candidatos que têm mandato e têm essa verba que a gente não sabe o valor, mas imagina que é muito? Isso desequilibra o jogo? Esse é um elemento, um fator novo nessas eleições. Você falou que a gente não sabe o valor, né? O valor individual. Quem está pegando dinheiro e quanto. Mas o valor total nesse orçamento de 2021 é de 16,8 bilhões de reais, né? Que é a chamada, é a emenda de relator, né? Isso. São as emendas de relator, para explicar um pouquinho o que é o orçamento secreto, que foi um termo que eu acho que talvez tenha sido usado pela primeira vez pelo jornal Estado de São Paulo, quando fez uma série de reportagens há pouco tempo. Chamou de secreto. Faz sentido porque nas 2020, 2021, acho que é o segundo ano que essa modalidade está em vigor, foi inventado nessa gestão do parlamento e do governo Bolsonaro. Uma parte se criou a emenda de relator, em que um único parlamentar, o relator do orçamento, né, destina lá, remaneja verbas dentro desse valor total, que é um valor absurdo, muito maior do que as emendas individuais, essas que se conhecem, que tem o nome do parlamentar, qual é a obra e quanto que ele quer destinar. E o orçamento hoje, pelo menos em parte, não era assim e virou, é uma coisa que também mudou o jogo. Essas emendas são o chamado orçamento impositivo, porque até 2015 o governo poderia simplesmente alegar não ter caixa ou dificuldade e não havia prazo, né, para executar as emendas dos parlamentares. Agora não, com o orçamento impositivo. Bom, além disso, então, o orçamento secreto, um relator. E quem é o relator? É alguém aliado do Congresso. Perfeito. E do governo. Então, é uma jogada perfeita. A turma que chegar aliada ao governo federal, ao governo Bolsonaro, vai ser contemplado por essas emendas de relator. E nós não sabemos quais são os parlamentares que estão solicitando ao relator essas emendas. Essa é que é, por isso que o STF suspendeu a execução do orçamento, mas voltou atrás agora com a decisão da ministra Rosa Weber, ainda para ser levado a plenário isso, né? É uma guerra aí, uma das maiores confusões armadas entre, de novo, STF e o governo federal e o governo Bolsonaro, é essa coisa do orçamento, com a participação fortíssima do parlamento. Como você falou, nenhum parlamentar reclama em Alagoas, porque certamente todo mundo tem as suas emendas contempladas e a gente não sabe quem. Temos pistas. A Barra de São Miguel recebe uma pequena fortuna de repente, do nada. Arapiraca também. Arapiraca. E por acaso são redutos do presidente da Câmara, Arthur Lira. A relação com a Codevasf também. A Codevasf, que é o Joãozinho Pereira, né? A turma de Teotônio Vilela, de Junqueiro e tal, já foi deputado, faz o revezamento, né? A família grande também é uma dessas famílias com gente espalhada no parlamento, no executivo, pelo interior do Estado.
Então está tudo em casa. A Codevasf, a Veja dessa semana, a Veja, a Folha, agora não lembro, a Folha dessa semana diz que a Codevasf virou um governo paralelo em Alagoas. Isso. Né? Um governo paralelo, com um orçamento milionário, com essas verbas aí do orçamento secreto, e a turma do Arthur Lira, do governo Bolsonaro, sendo beneficiada. Para responder a tua pergunta concretamente, então, claro que isso desequilibra o jogo. Veja, é curioso isso, porque, na verdade, o grande beneficiado, aos beneficiados regionais que estão recebendo essas emendas, mas o grande beneficiado é o Bolsonaro. Aqui quem está comprando o voto, literalmente, é o governo Bolsonaro. Com esse dinheiro, é quase, mal comparando, para desespero aqui dos dois lados, é o mensalão do Bolsonaro. É engraçado que essa relação espúria entre Congresso e governo, ela vem desde da nova democracia, né? Você vê o Fernando Henrique Cardoso com a compra de votos para a reeleição, sabida, né? Clara. Aí temos mensalão, depois temos a questão da colocação dos partidos nas diretorias. Em 92 tem a histórica máfia do orçamento, dos anões do orçamento. Exatamente. Os anões do orçamento, do CPI, em pleno governo Itamar Franco, depois já do impeachment, da renúncia do Collor, do fim do governo Collor. Foi por ali. Então, sempre com o orçamento, que deveria ser um momento máximo da execução da política pública, recursos destinados para a execução de política pública, vira, na verdade, moeda para as jogadas eleitoreiras. Eu quero dizer que você vai qualificando o processo ao longo do ano. Depois você vai colocando diretorias da Petrobras na mão de partidos políticos. E aí chega a esse ponto que não dá para detectar mais. Fica muito difícil os órgãos de controle fazer qualquer coisa, porque você o Congresso não precisa dizer nem qual deputado que pega, nem o valor que pega. Isso. Há uma blindagem geral do Congresso com os órgãos superiores, os órgãos de controle, o TCU completamente politizado, né, com representantes. Aliás, está tendo uma guerra agora por uma nova vaga. Por uma vaga que é do Senado, né? Que é do Senado. É o Senado que vai eleger. Deve ser o Fernando Bezerra, eu acho que é o favorito à vaga, líder do governo e tudo mais. Embora o próprio governo é meio dividido lá dentro, né? Entre esses... Ele, a Cátia Abreu e um terceiro nome, agora que eu não lembro. Mas eu acredito... Mas está mais para o Fernando Bezerra, é verdade. E aí isso impacta numa perenidade dos mandatos. Assim, é muito difícil haver uma mudança, sério. Isso me assusta nesse sentido. Como você ou qualquer outra pessoa que deseja ser candidato, como manda a democracia, vai disputar com alguém que deu trator para 70 prefeitos, que pavimentou não sei quantas ruas, esses caras aparecem em mostra outdoor. Fica muito difícil o jogo, né? Eu acho que é como você falou, a jogada perfeita, né? E nesse caso, nessa execução do orçamento secreto, que algumas coisas já foram de 2020, teve 2020, agora 2021, já houve aqui mesmo, acho, na gestão da Codevasf, do nosso Joãozinho, algum aliado dele, não sei se um irmão, algum parente, que era o prefeito, foi candidato à reeleição, recebeu do governo federal máquinas, né? Tratores e máquinas agrícolas, né? Foi Junqueiro. Perdeu a eleição e devolveu o maquinário, dizendo que o município não precisava. Quer dizer, só esse caso, além disso dar uma tese de doutorado, a gente parar só para avaliar esse único caso só da política brasileira, mostra de fato que boa coisa não é o orçamento do jeito como ele está feito, né? Isso, embora... E aí é que está, veja que é uma coisa escandalosa, a manipulação, para onde vai o destino, a ponto de um sujeito se sentir à vontade para fazer isso, porque não ganhou a eleição, devolve como se fosse uma coisa particular, né? Como se fosse um acerto entre ele e a patota dele, um parceiro dele particular de negócio privado e tal. Isso é um sintoma
definitivo de que o orçamento, tal como é executado, não deveria continuar, né? Não funciona assim. O orçamento secreto, essas emendas secretas, isso é uma aberração, de você não saber qual é o parlamentar que está tendo acesso a esse recurso. Como a coisa beneficia todo mundo, né? Tá esse pacote realmente, os caras estão se sentindo fortes para peitar, inclusive, o STF. Ameaçou descumprir essa ordem da Rosa Weber. Dizem que descumpriram, inclusive. Chegou, exatamente. Aí o STF fez de conta que eles atenderam alguma coisa para se ajustar, mas não ajustou coisa nenhuma. E está em aberto, com o orçamento sendo executado dessa forma, vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma, nas eleições no Brasil inteiro. E eu escrevi no Cada Minuto ontem, no blog, que é isso: o Bolsonaro compra voto com esse acordo perfeito do orçamento secreto, em parceria com o Senado e com a Câmara. Perfeito. Só um detalhe: o jornalista que trouxe essa questão para o Estadão se chama Breno Pires. Ele é pernambucano, mas já está no Estadão há um bom tempo. Foi o Estado de São Paulo que trouxe, mas todos os veículos agora estão tocando nesse ponto. É isso, gente. Esse foi o primeiro bloco. A gente pensou aqui sobre esse tema, que é um tema que deve causar um impacto muito grande no próximo processo eleitoral, o orçamento secreto. E daqui a pouco a gente volta com um tema local. Obrigado.